Estimados irmãos, espíritas e não espíritas, felizes os que ouvem a palavra do Senhor. Mais felizes ainda são aqueles que a colocam em prática. Foi-nos solicitado refletir hoje sobre o tema da lei de adoração. Segundo a lei moral constante da parte terceira do Livro dos Espíritos, que abrange as questões de 649 a 673. Esse capítulo, por sua vez, divide-se em 5 partes. A primeira, objetivo da adoração. Segunda, adoração exterior. Terceira, vida contemplativa. Quarta, a prece. Quinta, panteísmo. Sexta, sacrifícios. Evidentemente que o tempo disponível não nos permite explorar com razoável profundidade cada um desses subtemas, razão pela qual faremos um esforço de síntese para centrar nossa exposição em torno do verbo adorar e do substantivo adoração. Contudo, relembrando lá o eminente Rodolfo Caligares, na sua obra Leis Morais, eu desejo destacar que, do ponto de vista histórico, diz Caligares, tempos houve em que cada família, cada tribo, cada cidade e cada raça tinha os seus deuses particulares, em cujo louvor o fogo divino ardia constantemente lá na lareira ou nos altares dos templos que lhes eram dedicados. Retribuindo essas homenagens, diz Caligares, assim se acreditava, os deuses tudo faziam pelos seus adoradores, chegando até a se postar à frente dos exércitos das comunas ou das nações a que pertenciam, ajudando-as em guerras defensivas ou de conquista. Portanto, nós compreendemos de imediato que o conceito de adoração evoluiu com a evolução da humanidade, que saiu daquele politeísmo para um monoteísmo centrado na figura de Deus. Claro, para aqueles que acreditam. Mas reflitamos sobre adoração e adorar. Normalmente ouvimos as pessoas dizerem, e até mesmo nós dizemos, eu adoro sorvete, eu adoro viajar, eu adoro meu filho, e por aí vai. Em realidade, trata-se de uma exacerbação do sentimento de gostar muito de algo. Um gostar que extrapola as bases racionais que devem acompanhar os sentimentos humanos. Mas atenção, hein? Todo cuidado é pouco. A adoração não inteligente e consciente pode escravizar o indivíduo, facilitando sua manipulação psíquica a bel prazer do ser adorado. Quantas histórias você conhece acerca disso? Principalmente na manipulação dos sentimentos, nas manipulações afetivas.
Quantos filhos exploram pais que os adoram? Quantos homens exploram mulheres que lhe adoram? E vice-versa. Do ponto de vista semântico, adoração, segundo o dicionário Roaice da língua portuguesa, significa ato ou efeito de adorar, e que está intimamente relacionado à palavra veneração, ou seja, culto que se rende a alguém ou a algo considerado divindade. No sentido vulgar do termo, adorar traduz-se como prestar culto à divindade. Segundo a questão 649 de O Livro dos Espíritos, a adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Então é algo que faz parte da natureza humana. Todavia, nesta mesma questão 649, os espíritos superiores afirmam que a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Portanto, há uma forma única e específica de praticá-la, que é através da elevação do pensamento a Deus. Dizem os espíritos, pela adoração, aproxima o homem sua alma de Deus. Nesta mesma questão 649. Adorar, de acordo com os filólogos, é prestar culto ou reverenciar a uma divindade ou a uma entidade ou a um ser. Vem do latim adorare, de onde nasce a preposição ad, indicando aproximação em relação a espaço e tempo, e o termo oratio, referente à faculdade de falar, juntando-se a palavra oratus, com o significado de súplica. Olha que interessante. Assim, a adoração é ao mesmo tempo uma forma de aproximação e diálogo por palavras ou pensamento com o ser ao qual se rende o culto, sendo também uma forma de fazer com que a súplica chegue até o ser reverenciado. Considerando a incompatibilidade entre a extensão do tema e o tempo disponível, nós restringiremos nossa reflexão a uma das formas de adoração mais consagrada entre os humanos, independentemente da religião professada, que é a prece. A prece é uma sublime forma de adoração. Não aquela prece convencional, repetitiva, mas a prece no sentido da comunhão íntima com Deus, em que não há palavras pré-elaboradas, textos pré-elaborados. É uma conversa franca, de coração para coração. Precisamos recordar o item 15 do capítulo 22, Pedi e obtereis, do nosso Evangelho, quando nos foi ensinado. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Está no pensamento, então a força do pensamento. Este extraordinário imã que atrai as coisas para nós, as boas e as ruins, dependendo da frequência vibratória que nós utilizamos. Então, se você pensa em Deus, efetivamente de coração aberto, voltado exclusivamente para a divindade, você nem precisa, talvez, pronunciar nenhuma palavra.
E pouco importa se você está no seu trabalho, na beira de um lago, dirigindo o seu carro, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é de madrugada, pouco importa. Uma coisa é certa, a gente precisa recordar lá a música do Gilberto Gil. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. E a sós não significa afastado das pessoas, mas a sós consigo mesmo. A minha viagem interior para poder fazer essa conexão. Ainda nesse capítulo 22, pedi e obtereis do nosso evangelho, está escrito: pode-se, portanto, orar em toda parte, a qualquer hora, a sós ou em comum, sozinho ou comunitariamente. E os espíritos disseram ainda: a influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. Sim, claro. Dificilmente você conseguirá recolher-se se estiver junto de um trio elétrico tocando uma música de carnaval. O ambiente não é propício. O lugar, as circunstâncias, claro que vão influenciar. Mas os espíritos disseram ainda mais. A prece em comum tem ação mais poderosa. Mas aí tem uma exigência para que isso aconteça. Quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento. Então, esta é a exigência, essa é a condição fundamental, esta é a condição sine qua non. Que todos esses corações estejam irmanados num único pensamento. E colimam o mesmo objetivo, ou seja, buscam o mesmo objetivo. Porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. E aí, nesse momento, eu convido você a refletir sobre essa belíssima prece que Emmanuel ditou a Chico Xavier. Uma prece absolutamente extraordinária. Emmanuel começa dizendo: Senhor, clareia-nos o entendimento. Ou seja, tira todos os véus que porventura estejam sobre o meu entendimento, das coisas, da vida, das circunstâncias. Está pedindo para que não nos deixemos levar pelas aparências das circunstâncias, dos fatos, a fim de que conheçamos em suas consequências os caminhos já trilhados por nós, uma volta ao passado. Nós precisamos entender tudo o que nos aconteceu e disso está aí um significado. Agora, para tanto, a gente precisa estar despojado de pré-conceitos. Mas aí Emmanuel coloca uma conjunção adversativa. Ele diz: entretanto, faze-nos esta concessão mais particularmente para descobrirmos, sem enganos, as estradas mais retas que nos conduzem à integração com os teus propósitos. Então ele pede para que Deus nos favoreça reconhecer qual é a melhor estrada, o melhor caminho para chegar até Ele, aos propósitos divinos, para que nós nos integremos à vontade de Deus, para que nós cumpramos as leis de Deus, mas sem enganos. Porque muitas vezes, com os pensamentos desalinhados, nós acabamos atraindo conselheiros das trevas que nos mostram caminhos equivocados.
O Emmanuel prossegue dizendo: alteia-nos o pensamento, ou seja, eleva o nosso pensamento, não somente para identificarmos a essência de nossos próprios desejos, uma renúncia a um egoísmo que pode passar nessa hora, mas, sobretudo, para que aprendamos a saber quais os planos que traçaste a nosso respeito. Diante da dificuldade, quando eu clamo a Deus por misericórdia, para que me ajude, aos bons espíritos, eu preciso ter claro que talvez aquela dificuldade seja o remédio que eu esteja precisando para prevenir, inclusive, um mal maior. Porque, por vezes, nós estamos em estradas complicadas da existência que vão nos levar inexoravelmente a abismos, a precipícios, e algo absolutamente ruim nos acontece para evitar que nós cheguemos a esse despenhadeiro, a esse precipício. O mal acaba sendo o remédio para evitar o mal maior. Claro está que nós não temos conhecimento de tudo que nós combinamos no planejamento reencarnatório. Isso é fato. Mas também nós recebemos diariamente toques sutis, diariamente, para entendermos a vontade de Deus. Só não reconhecemos esses toques se tivermos má vontade. Por vezes as pessoas insistem na conquista de alguma coisa e todas as vezes que ela tenta não dá certo, não dá certo, não dá certo, e ela está lá insistindo. Ela não reconheceu ainda que este não dá certo é a vontade de Deus falando mais alto, dizendo para ele ou para ela: não é bom para você, seu momento ainda não chegou. Diz Emmanuel: ilumina-nos a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem. Olha que interessante. As lições de ontem desta presente existência, quiçá tenhamos o privilégio de recordar lições de ontem de uma existência anterior, por privilégio, que nem sempre está ao alcance de nós, principalmente considerando que o telefone toca de lá para cá. Não tem como você fazer uma consulta de imediato para saber o que você passou de bom ou de ruim na sua última existência. Mas, por misericórdia, por um privilégio divino, nós podemos alcançar essa condição. Por misericórdia, nunca por merecimento. Porque se nós tivéssemos algum tipo de merecimento, não estaríamos encarnados num planeta de provas e expiações. Isso é algo que nós temos que ter absoluta consciência. E não constitui nenhum demérito, muito pelo contrário. É a prova de que nós temos que nos esforçar ainda mais para vencermos as nossas limitações e alcançarmos a regeneração para nós mesmos, dias melhores, no mundo melhor. Mundo esse que nós podemos retornar a ele depois de desencarnados. Diz ainda Emmanuel: e sim, mas especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhe as bênçãos em trabalho e renovação. Que espetacular! Ou seja, Emmanuel pede que o Senhor Deus ilumine-nos a memória, para que a gente recorde as lições do ontem, tanto dessa existência, quiçá de existências anteriores, se possível for, mas especialmente o dia de hoje. A bênção da existência, a bênção da nossa normalidade física e mental,
A bênção de ter uma família, a bênção de ter amigos, a bênção de ter trabalho, a bênção de ter saúde. Para que com todas estas ferramentas nós possamos trabalhar em favor do bem e assim nos renovarmos diante de Deus. No atendimento precípio das suas leis. O Emmanuel prossegue: auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Disponibilidade de tempo, de vontade, de inteligência, de força, de coragem. Quais são as minhas potencialidades que geram estas disponibilidades? Perdão. Eu tenho clareza delas? E aí ele coloca uma outra conjunção adversativa. Ele diz: todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar com ele o melhor ao nosso alcance. Então, mesmo que uma disponibilidade, uma potencialidade minha esteja enfraquecida por alguma razão, nós devemos pedir amparo a Deus para que, apesar da circunstância adversa, ainda assim nós possamos fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Isso é simplesmente maravilhoso. Porque muitas vezes a gente diz: eu não posso porque eu estou doente, eu não posso porque eu estou com isso, eu não posso porque eu estou com aquilo. Isso não dá para mim. Deus se esqueceu de mim. Não, mas eu não faço mal a ninguém. A gente tem um elenco aí tão grande de justificativas pueris que deve entristecer muito a espiritualidade amiga que nos acompanha. Por pior que seja a situação, nós sempre vamos ter oportunidade de fazer algo. Sempre. Diz Emmanuel: inspira-nos. Inspira-nos. Inspiração é algo que é subproduto de uma conexão com o transcendente. A inspiração para o bem vem exatamente da minha conexão com o transcendente, com as coisas boas, os bons espíritos. Via pensamento, bons sentimentos. Ensinando-nos a valorizar os amigos que nos enviaste. Que não são apenas os amigos de trabalho, os amigos do colégio, os amigos da faculdade, os amigos da roda social. A própria família é um núcleo de amizade. E aí, outra conjunção adversativa, ele diz: no entanto, mais notadamente, portanto, tem que haver um plus. Tem que ser uma coisa a mais. Ajuda-nos a aceitá-los como são, sem exigir-lhes espetáculos de grandeza ou impostos de reconhecimento. Quantas vezes nós queremos essas provas de amizade, essas provas de amor? Quantas vezes não desprezamos um amigo porque os valores dele são diferentes dos nossos valores? Nós não o aceitamos com aquela condição. Diz o Emmanuel: amplia-nos a visão para que vejamos em nossos entes queridos. Amplia-nos a visão, significa dizer que a visão é limitada. Entes queridos, não apenas pessoas capazes de auxiliar-nos, fornecendo-nos apoio e companhia. Aquele utilitarismo que muitas vezes a gente exerce com os nossos familiares.
pessoas especializadas em exploração do sentimento alheio, em nome do amor, em nome daquele adorar, daquela adoração. E, novamente, uma conjunção adversativa. Mas, acima de tudo, na condição de criaturas que nos confiastes ao amor, para que venhamos a encaminhá-los na direção do bem. Olha que interessante. Os familiares, especialmente os filhos, são criaturas que nós recebemos de Deus. Deus confiou essas criaturas a nós, com um único objetivo que o Emmanuel apresenta aqui: encaminhá-los na direção do bem. A educação dos bons sentimentos, a educação dos bons exemplos. Claro que ao lado disso vem todos os cuidados que se tem, desde a criança, desde o bebê, com a alimentação, com a higiene, com as vacinas, uma boa escola, o cumprimento dos deveres, a solidariedade para com as tarefas domésticas, todos aqueles valores que são ligados às questões materiais, do mundo material, sem dúvida, mas especialmente aquelas que são ligadas ao espírito. Nós precisamos fazer com que as pessoas se encaminhem na direção do bem pela valorização do próprio espírito. Os bons exemplos são fundamentais nessa questão. Diz ainda o Emmanuel: ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva. Ele caracteriza a luta construtiva. Mas ainda que seja uma luta, que a gente encontre nesta luta a paz. A luta conosco mesmo para vencermos as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. Encontrar o repouso no trabalho edificante. E que não é apenas o repouso do corpo físico, mas o repouso da alma. Quando nós nos sentimos em paz conosco mesmo, depois de um trabalho considerado, na visão de Emmanuel, edificante, o trabalho no bem. O trabalho no bem não é um passeio no campo verdejante com aroma de lavanda, pisando no macio tapete. Não. Muitas vezes o trabalho edificante é entre pedras e espinhos, entre decepções e desenganos. Encontrar o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Esse Emmanuel é fantástico. O socorro na dificuldade. Muitas vezes, um mal que nos atinge é prevenção para o mal maior. Uma dificuldade que nós estamos enfrentando é exatamente a tábua de salvação que nós precisamos para uma situação futura, que nós ainda não conhecemos, mas que Deus já sabe. Os nossos guias espirituais já sabem. Encontrar o bem nos supostos males da vida. O mal que nos fazem tem que receber esse tratamento. Há um capítulo do nosso Evangelho em que é proposto restituir o mal com o bem, no sede perfeito, salvo o melhor juízo. É fácil? Não. Estamos adorando a Deus nesse momento? Sim. Estamos adorando a Deus nesse momento. Nesta prece que nós fazemos, que é uma forma de adoração, com esta proposta de trabalho que nós estamos dizendo a Deus enquanto oramos, estamos fazendo adoração. E aí o Emmanuel encerra dizendo: Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade,
para que possamos perceber em espírito, na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Que assim seja. Abençoa-nos e estende as mãos compassivas, fruto da misericórdia e do amor divino por nós. Na tua infinita bondade, uma bondade que não se acaba, para que a gente possa, então, na dureza do dia a dia, nas nossas lutas cotidianas, perceber, através do Espírito, esta presença de Deus na nossa vida. Segura na mão de Deus, ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. É do nosso evangelho, se pões a mão na charrua, não olha mais para trás, segue adiante. Segurar na mão de Deus. O caminho da adoração é o caminho que nos leva a este segurar na mão de Deus. Adorar no sentido de se deixar penetrar por Deus. Penetrar a intimidade divina que cada um de nós carrega em si mesmo. Reconhecermos-nos partículas da divindade, integrados a outras tantas partículas no universo. Nós somos cidadãos do universo, presentemente estagiando no planeta Terra. Se não fosse assim, Jesus não teria dito aos seus apóstolos: há muitas moradas na casa de meu Pai. O que nós desejamos para nós? No futuro. Não o futuro mês que vem ou ano que vem, mas na verdadeira vida, na vida espiritual. Nós não podemos desqualificar a nossa reencarnação. A necessidade de aproximação com Deus, ela é tão importante quanto a necessidade do oxigênio para a manutenção da nossa vida biológica. Agradecendo o carinho, a atenção e as boas vibrações emanadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.